Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 38. Nós estamos avançando, tá? Está gravando ou não gravando? Isso. Então, boa noite aos irmãos, boa noite aos irmãos do YouTube. Somos da comunidade evangélica metodista, pastor Pedro Brunido, juntamente com a amada igreja. Estamos no culto que carinhosamente denominamos inspirado pelo Espírito, culto das causas impossíveis. E hoje nós iremos ministrar o Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38, que diz assim: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem despojada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, ou quer dizer, bem-aventurada em algumas versões, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significaria esta salvação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Versículo 32. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 36. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês, para que ela dizia ser estéril. Perdão pelo gaguejo. Versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Diga então comigo: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Versículo 38. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém, queridos? Hoje eu estou muito espaçoso. Irmãos, Felipe, lá em Atos, ele vira para o eunuco e diz assim para o eunuco: Você entende o que você está lendo? E o eunuco fala assim: Como eu poderei entender se não há quem pregue ou quem ensine? Como é que nós vamos entender os impossíveis de Deus se não há quem pregue sobre isso hoje? Se não há quem ensine sobre isso hoje? Hoje fala-se sobre muitas coisas dentro da igreja. Porém, algumas coisas têm ficado para trás. Eu já tenho falado sobre isso. O nosso ministério tem um tripé, onde pregamos há mais de 10 anos sobre arrependimento, sobre salvação, sobre juízo. Porque entendemos pelo Espírito que isso é muito pouco pregado dentro das igrejas hoje. Porque isso não atrai pessoas. Vê se vocês me entendem. Mas existem algumas outras coisas que também são muito pouco pregadas dentro da igreja.
Uma delas é sobre a própria fé. É crer em algo que você não vê. Você às vezes se autossugestiona. Você diz assim: ah, mas eu creio em Deus. Todo mundo crê em Deus, irmãos, na sua forma. O problema é que na visão bíblica, qual é a nossa verdadeira visão de crença em Deus? O que significa crer nos impossíveis de Deus? Esses irmãos que têm. Quando uma pessoa está enferma e ela vai ao hospital, e quando ela entra nisso com ela doente, ou leva um filho enfermo, e chegando ali no hospital, o médico ou a junta médica diz assim: olha, não tem mais jeito. Bom, primeira parte, quando ela chega no hospital, quando você leva uma criança no hospital, quando você vai ao hospital, por que você vai ao hospital? Porque você crê que ali um médico vai atendê-la e essa pessoa vai ficar curada. Senão você não iria no hospital. Não é verdade isso? Agora, quando você... Bom, mas aí está. A maioria, 90%, poderia chutar assim, não tem pesquisa nenhuma, estou falando de empirismo. A maioria dos crentes que eu conheço, vamos botar em 90% dos crentes, conseguem entender a visão da fé até aí. Elas vão ao hospital crendo que o médico vai curar e perder. É a chamada fé natural. Quando você entra num túnel de carro, para quem dirige vai entender melhor, quando você entra num túnel de carro, você não crê que lá do outro lado vai ter uma saída? Se você tivesse certeza de que não teria essa saída, você entrava? Não. Mas vamos que você entrou no túnel e de alguma forma aconteceu um acidente lá em cima, caiu uma pedra. E agora? Você vai depender do departamento de trânsito de salvar ou de tirar aquele túnel. Então, você quando entra num túnel, você entra num túnel na dimensão da fé natural. Tu só vai apelar para Deus quando o túnel estiver com problema. Numa dimensão além da fé natural, que seria a dimensão da fé sobrenatural. Quando você vai ao médico, você vai pela fé natural, crendo que o médico vai curar. Agora, quando tu tem certeza que aquele enfermo está doente e que a medicina não tem mais o que fazer, você agora é obrigado a duas coisas: ou se conformar com a partida daquela pessoa, daquele ente querido, ou você vai apelar para o chamamento ou chamada fé sobrenatural, a que vai além da fé natural. Está difícil? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Estou tentando bem devagar, bem tranquilo. Normalmente, você só apela para a fé sobrenatural quando a fé natural, porque para se entrar num túnel você tem que crer. Você tem que crer. Para ir no médico você tem que crer. Mas, além disso, você sabe que somente Deus pode salvar você. Aí não tem mais chora ninguém. Aí agora você é obrigado a sair da adolescência. Veja bem, essas crianças são crianças na fé, no mundo espiritual. E muitos dos que são hoje adultos e que acham que são adultos, são só adultos cronologicamente, na idade, na aparência, no tempo de vida. Mas no desenvolvimento da fé sobrenatural ainda são crianças. Paulo vai falar isso, Pedro também. Olha, eu estou voltando aqui, já era para estar trazendo comida para vocês, pesadas, comidas mais fortes, mas eu estou tendo ainda que ensinar vocês o beabá. Eu estou ainda tendo que trazer leitinho espiritual para vocês, porque vocês ainda são crianças espirituais. Pelo amor de Deus, eu não estou generalizando e nem estou tentando entristecer você. Eu estou dizendo que todos nós somos assim, mas em algum momento Deus ele vai requerer de nós um crescimento
crescimento. Você vai ter que sair da adolescência espiritual e entrar na maturidade do mundo espiritual, para que você possa ser talhado por Deus para o que está por vir na sua vida ou na vida daquelas pessoas que te cercam. As pessoas que te cercam estão querendo ver algo além de você, porque entendo bem, desesperadas elas já estão, preocupadas elas já estão. Eu não estou falando aqui de palavras de autoajuda, eu não estou falando aqui de confortos psicológicos, apesar de entender a importância da psicologia no mundo em que vivemos, mundo cada vez mais adoecido pelo pecado. Entenderam até aí? Então percebam, existe o pássaro ou os pássaros que quando vem a tempestade eles ficam se escondendo nas rapinas ou eles ficam se escondendo nos troncos de árvores, e existem aqueles, a exemplo da águia, que quando vê a tempestade ele passa por cima dela, paz, meu irmão missionário, ele voa por cima da tempestade. Vê se você me entende. Ele está acima da tempestade. Ah, mas pastor, isso é difícil ou é impossível? Não é. Pode ser difícil, mas impossível não é, porque é essa estatura de crente que o Senhor espera de você. A palavra vai estar cheia de informações a esse respeito. Hebreus 11:6 vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Na semana passada, no primeiro culto, nós vimos, olha, a nossa fé, eu tenho fé, mas a minha fé é pequena. Me ajuda. E o interessante é de que muitas das vezes ficamos um olhando para o outro, dizendo assim: a fé do pastor Anderson é aquilo que é um homem de fé, Patrícia é aquilo que é mulher de fé, Edmilson, pastor Edmilson. Irmãos, nós ficamos às vezes nos comparando uns com os outros, quando não deveríamos fazer isso, porque não precisa ter muita fé para fazer a vontade de Deus ou viver no centro da vontade de Deus. Basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. O Senhor não está cobrando de você uma fé do tamanho de uma melancia, mas a fé do tamanho de mostarda. Pô, pastor, se o pastor Anderson, ele crê em Deus, e a fé dele é do tamanho de mostarda, o que será a minha? Talvez não seja nem do tamanho de um grão de mostarda. Talvez seja por isso que você fica desesperado ou desesperada. Não que as dores e as adversidades da vida, elas deixem de vir, não. Mas a tua fé vai ser testada exatamente aonde? Nos momentos difíceis da vida, irmão. E por que Deus, eu escuto as pessoas dizendo, mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite isso? Sim, para provar aqueles que são chamados por Ele, porque ao passar por aquela prova, Ele vai para um outro nível de fé. Vocês, antes de estarem aqui, antes de nos conhecermos, antes de fazer o que fazem, olhem para vocês mesmos e analisem vocês há 5 anos atrás. Vocês vão observar para vocês o quanto vocês amadureceram, apesar de que aos olhos de vocês e do diabo ainda é pouca coisa, porque o diabo ele continua sendo o diabo, ele continua dizendo na tua mente assim: olha, você não cresceu nada, você estancou, olha você aí. Ele está dizendo lá em cima que tu não tem fé. Eu não falei isso. Eu nem falei que a minha fé é maior do que a tua. Mas aqui na frente, como pastor de vocês, eu tenho que ensinar que poderemos ir mais longe, muito mais longe, do que eu, do que o Anderson, do que o Edmilson, do que Paulo, do que Pedro, do que João, do que Tiago. Só que temos que entender que não existe um automatismo. Irmãos, alguém entra numa academia de musculação, franzino zen, e no dia seguinte ele acorda com um Arnold Schwarzenegger, um Stallone? Não. Vocês entenderam? E no mundo espiritual é assim: você não entra hoje na academia
de jiu-jitsu hoje, e amanhã tu é faixa preta de jiu-jitsu. É assim, pastor Anderson? Não, Israel, cadê você? Tem que chegar com o olho muito roxo em casa, né, João? Eu estava ali na quarta-feira, foi na quarta, foi? Domingo? Foi na quarta. Falei, o que é? Falei, o que houve, rapaz? Falei, apanhei muito. Não foi, João? Tomei um soco no olho. A menina me jogou no chão. Ele todo fardado, todo o kimonozinho dele azul bonito. Aí ele, caraca. Aí foi embora para casa assim. Eu falei, vem cá, mãe, deixa eu fazer uma oração para você. Valeu a oração que nós fizemos? Melhorou depois? Fala, valeu. Valeu. É assim, Jesus foi até pancada de jiu-jitsu. Vocês estão entendendo? Esse daí é o trilhar, irmãos, de uma caminhada. Vocês estão me entendendo? Então eu estou chegando aos 60 anos com um joelho refeito, um tornozelo refeito, ombro partido, os tendões. Mas como? Porque tivemos uma vida e um objetivo a ser alcançado. Agora, e no mundo espiritual? Foram tudo flores, velho? Não foram. E nós tivemos que suportar certas coisas e conduzir, olhar para frente e ir avançando. Perceberam? Então, só para que vocês entendam, estamos aqui diante de uma mãe que recebe a visita de um anjo. Primeiro ponto, eu ouço as pessoas chamando Gabriel, porque na Bíblia aparece lá Gabriel, há uma confusão teológica sobre ele ser arcanjo, sobre ele ser anjo. Existe uma hierarquia angelical, perceberam? Então há alguma confusão sobre isso, mas isso não vem ao caso. Ele era um enviado de Deus. Esse enviado de Deus foi enviado a uma mulher. E ele vai dizer para ela: olha, você vai sair o Salvador do mundo. Estou resumindo. Aí você pode dizer assim: poxa, que legal. Aí o anjo diz para ela assim: bem-aventurado, favorecida tu és. Aí ela falou: caramba, acertei na Mega Sena. Deus olhou para mim e disse que eu era bem-aventurado. Veio um anjo, pastor Pedro, não foi qualquer um, não, foi um anjo de Deus que disse para mim. O nome dele é Gabriel, só aparecem dois nomes de anjos na Bíblia, né? Miguel, arcanjo, e Gabriel. Ah, mas tem o Ananel, como é que é? Tem o Anatia, isso é super natural, lá do Netflix. Zorou? Isso é super, vocês estão vendo o Netflix demais. Tudo que é nome estranho aparece ali. Azael, eu não sei se você está gravando. Azael, caraca, você está me entendendo? Só aparece aqui Gabriel, sinto o nome de um olho. Porque qual foi o nome que eu falei? Azael. Ah, já sei, Azael não. Esse é o da Netflix, é supernatural. Meu amado, vamos analisar a história de Maria assim, rapidamente. Pronto, Maria terminou bem, ela terminou uma mulher próspera, cheia de dinheiro no bolso, teve várias fazendas de gado, de boi, sei lá do que. Maria foi a mulher mais. O anjo disse que ela seria bem-aventurada, não é isso? Na concepção secular da igreja hoje, não era assim? Ela se tornou uma mulher próspera, mãe de filhos, mãe de netos. Foi isso que aconteceu? Vocês vão ver essa mulher sofrendo, irmão. Do início do seu chamado até Jesus Cristo naquela cruz. Vocês imaginem a dor de uma mãe olhando para uma cruz, que é uma morte extremamente dolorosa. A pessoa morre por asfixia, porque não tem mais sustento nas pernas, então os braços caem e os pulmões se comprimem. Você imagina uma mãe vendo isso? Na concepção da igreja hoje, muitos aqui na frente vão dizer assim: é porque ela não teve fé. Não é assim que muitos dizem quando você está passando pela prova? Muitos veem o crente passando pela prova, ele vai dizer: ah, já recebi visita assim, aonde é que você está pecando?
Eu falei, pô, antes é porque eu não tinha fé, se eu estou passando por hora é porque eu estou pecando. Meu irmão, presta atenção, essas pessoas passam e os anos vão chegando, eu estou sempre aqui, pela misericórdia de Deus, sustentado pela mão de Deus. Eu não estou me vai descendo, porque aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Mas esses outros que ficam presos nessas fábulas que vão enriquecer, de que o homem de Deus tem que ficar rico, tem que ser próspero, é tudo balela. Nem todos serão ricos. Nem todos, mas todos, se ficarem firmes, herdarão os céus, porque é essa a nossa riqueza, de sermos chamados e escolhidos por Deus, e temos o nosso nome no livro da vida. Você quer riqueza maior do que essa? Percebam aqui, o anjo foi a Maria, porque Deus reconheceu dentre bilhões de pessoas que talvez já existissem naquele mundo, uma pessoa digna de ceder o seu ventre para que o seu filho fosse gerado. Olha que espetáculo é isso! E vocês não vão ver Maria se manifestando em momento nenhum na Bíblia. Numa única passagem, que Jesus estava fora, ela foi lá com seus irmãos chamar Jesus para casa. Fora isso, ela ouvia atentamente o que o seu filho fazia. Ela meditava nas palavras e promessas do Senhor. Hoje o que você mais vê são pessoas falando muito e meditando pouco nas coisas do Senhor. Seja homens, seja mulheres. Então nós vamos treinando com esses personagens bíblicos e com essa geração, porque é o primeiro passo para nós subirmos nesta escadinha dos impossíveis de Deus, porque sem crer em Deus, como Ele quer que você creia, nunca veremos os impossíveis de Deus. Quer dizer, impossíveis para você, mas perfeitamente possível para Ele. E avançando um pouquinho mais, né? Já falei aqui algumas coisas, por exemplo, sobre Gabriel. Deus envia o seu anjo Gabriel. Maria pertencia a uma cidade grande? Não, Maria estava em Nazaré. Alguém pode dizer assim, pô, aqui na rua dos Eucaliptos, lá escondidinho, numa igreja pequena, em frente ao balão, será que pode sair alguma coisa boa daqui? Irmãos, Jesus vai dizer assim, olha só, Pai, eu te agradeço porque revelaste essas coisas aos pequeninos e não aos grandes. Irmãos, os grandes evangelistas desse mundo e aqueles que têm hoje programa de televisão tiveram nas grandes redes, não só no Brasil, fora do Brasil, tiveram as suas chances e a grande maioria deles se corromperam pelo dinheiro. Mas pastor, que palavra, meu irmão, vídeo que você liga a televisão e você vai ver o que eu estou falando. Eu não estou falando de A, B, C, não, eu estou falando, se eu não falar de todos, ou pelo menos a grande maioria deles se corromperam. Então o Senhor, hoje, e já nesse último grande avivamento que possivelmente vai acontecer da profecia de Joel, Ele não está mais olhando para aqueles que já poderiam ter feito alguma coisa, porque tiveram as suas chances, ainda podem, sim, se arrepender. Porém, irmãos, quando Deus Mamão entra no circuito, a escolha já foi feita. Eles querem não mais Jeová, mas sim Mamon como seu Deus. E Mamon não pode realizar causas impossíveis, porque o dinheiro não compra um milagre. Vê se você não entende. Simão tentou comprar o batismo do Espírito Santo de Pedro, e Pedro falou, não, você está querendo, te vejo morrer no fel da amargura, você com o teu dinheiro não vai comprar o dom de Deus. Versículo 28, já falei sobre a saudação do anjo Maria, dizendo, você é uma favorecida de Deus, ou em outras versões, você é uma bem-aventurada. Irmãos, se o anjo se apresentasse diante de você hoje, ou essa madrugada,
falaria de Deus, o que ele falaria da parte de Deus para você hoje? Se você está em casa hoje, e um anjo viesse do céu para falar contigo, pastor, não faz isso não, eu sei, estaria com a cabeça decepada, eu não estou dizendo você, mas muitos, pastor, não dá para ser no domingo não, porque eu vou subir no monte no sábado, quando eu vou descer no azeite, aí pode mandar o anjo. Irmãos, o anjo, ele vai estar diante de você quando você nunca pensar, ou então não é a tua programação que vai ditar quando você vai ser visitado por Deus. Agora cuidado, o anjo, antes de te visitar, Deus já te vê. Porque o anjo só foi visitar Maria porque Deus a viu. E viu que ela era favorecida e bem-aventurada. O anjo é um intermediário, conserva o nosso junto com Deus. E muitos não entendem isso. Muitos não entendem que é quando Deus coloca no teu coração de vir na igreja. Irmãos, o mundo tem que ficar lá fora. Mas eu digo lá fora, não é da igreja, é da tua vida. Não que não tenhamos pecado. Pecou, peça perdão ao Senhor, se arrepende e fala: Deus me ajuda a não pecar mais. Mas não fica se escudando em Deus. Pega de manhã, de noite quer tocar bateria, quer cantar, quer pregar, quer sentar no banco. Nós fomos com os caça-capetas, eu, Vânia e Alan, e quando chegamos lá, na menina lá que nós fomos, ela pessoa da igreja, o ministro da igreja, enfim, e ela falou uma coisa muito legal. Ela falou assim: olha, lá na igreja, a igreja do pastor Pedro não é, né? A igreja de Jesus e de todos vocês, mas ela falou assim: olha, esse ministério, cuidado, hein? Porque o pastor vai te chamar quando você menos pensar que não. Tu tem que estar no azeite para tu não passar vergonha. Não foi assim, irmão, que foi falado para a gente? Não é que você tem que estar no azeite, meu irmão. Você não pode estar brincando com as coisas de Deus, porque eu já vi as coisas do tipo: não, mas pô, tu foi me chamar logo hoje, chegou uma menina do meu lado, eu fiz isso, eu fumei, eu fiz aquilo outro. E como eu já vi também coisas do tipo, o diabo vai dizer para a pessoa assim: você não expulsa não, porque você tem pecado. E aí? Entendeu? Como eu já vi o diabo dizer: eu não vou sair não, porque está todo mundo dividido aí, todo mundo querendo ir embora para casa. E aí? Vocês estão entendendo? A coisa é mais delicada, irmãos, do que nós imaginamos. Eu estou trilhando com vocês até chegar lá no versículo 38. Por isso que eu te digo, a coisa é uma construção. Você crer no impossível de Deus é uma construção, não é por acaso. O anjo vai dizer para ela: o Senhor é contigo. Vocês estão entendendo? O Senhor é contigo. Pouco mais à frente, versículo 30. O anjo ainda vai falar para Maria assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Irmãos, a primeira coisa que Deus faz, quando você, na realidade, tem ciência de que Ele é contigo, Ele tira o medo do teu coração. Você entendeu? Ele arranca esse medo do seu coração, ou que seja qual for. Porque você sabe que Deus é contigo. Cai 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você não será abalado. Estão lembrados aí da situação da Covid, não estão? Essa praga, né? Irmãos, quantas pessoas morreram? Vocês estão lembrados que nós falamos uma palavra que é no início dessa praga? Que ninguém morreria nessa igreja? Sim ou não? Sim. Né? Alguém morreu? Não. Um anjo bateram lá nos 44 do segundo tempo. Foi: vai, não vai, entra, não entra, o juiz pega lá, corre para ver, volta naquela televisãozinha, volta. Não dá continuidade ao jogo, foi gol. Teve um dia que eu falei assim: Senhor, todo mundo já tinha passado pela vida, eu falei: Senhor, eu falei que ninguém iria morrer, inclusive eu. Lembra de mim aí, Senhor? Enfim, estamos aqui hoje. Amém, queridos?
Achaste graça diante de Deus. Irmãos, como é que nós vamos ver o impossível de Deus? Olha, quando eu falo muitos de nós, entendo. Eu olho para essa aqui cheio, eu vejo aqui os meus irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão no YouTube. Eu estou falando geral, tá? Para você não dizer daqui, o pastor falando de mim. Como é que ele sabe disso? Como é que... Não, eu estou falando geral. Fomos eu, Edmilson, Anderson e Patrícia visitar uma pessoa em Vera. Quando chegamos agora na visita, aí, vamos falar. Vocês não precisam falar não, porque Deus já me mostrou o que está acontecendo aqui. E o que vocês não estão falando. Aí, pronto. Foi aquele clima, né? Olha, não precisa falar. Deus já mostrou. E não falava. Também não falei. Mas vamos ter mais três semanas aí para se recuperar. Porque a palavra nos diz que o salário do pecado é a morte. Agora, o salário não confessado, ou o pecado não confessado, também já é a morte. Vocês estão me entendendo? Pode mascarar todos, pode se esconder, mas não de Deus. Eu acho que Deus vai nos fazer perder tempo. É um confronto, é uma guerra. Olha, vocês não estão mostrando o que aconteceu de fato que diz direito aqui. Não tem problema não, vamos fazer mais 3 visitas a vocês. Vamos nos relacionar mais 3 vezes. Terão tempo suficiente para se abrir. Porque se não se abrir, como é que Deus vai tratar? Somos corajosos e audaciosos demais para pecar. Agora temos que ser humildes mais do que suficientes para reconhecer o pecado. Perceberam? Para você pecar, tu tem que ser muito corajoso, não? Porque tu sabe que vai para o inferno. Ou muito desviado, porque tu sabe que vai para o inferno. Agora, na hora de confessar o pecado, é tímido. E não é confessar, não. É confessar a Deus. Agora, não vai dizer que não aconteceu nada quando o Espírito Santo está dizendo que aconteceu. Eu já falei isso para vocês aqui 1000 vezes. Eu ouvi alguém falar recentemente, parece que é o pastor Anderson, entre o que o homem me fala e o que o Espírito me mostra, eu fico com o Espírito Santo. Estou muito cascudo para ficar brincando com as coisinhas de Deus. Para falar que Deus falou, que Deus não falou. Um pouquinho mais à frente, no versículo 31, vai dizer assim. Eu só me posiciono aqui. Bom, versículo 31. Eis que conceberás, darás a luz um filho, que chamarás pelo nome de Jesus. Olha Deus dando o nome da criança, irmãos. Jesus. Irmãos, eu vejo o meu filho, Rafael, aprontando de tudo, cara, peripécia. Agora está mais calmo, graças a Deus. Depois que toma uns baquezinhos aí, ele está mais calmo. Mas vocês não têm ideia, desde os 16 anos aprontando, né? Aí, eu só me prendo numa palavra, e pela tua fé será salvo em tua casa, uma palavra escrita, e uma palavra revelada, quando o Senhor falou comigo assim, o nome dele será Rafael, Deus te ama. Aí eu me prendo nessas 2 tábuas, e fico me segurando, falei, Senhor, só o Senhor pode me guardar, salve meu filho segundo a tua promessa. Vocês estão entendendo? E é difícil, eu não estou dizendo que não é. Tem hora que parece que o impossível de Deus nunca vai acontecer. Bate uma angústia. E quantas noites sem dormir? Só eu e a Vera sabemos, ou quem passa por isso sabe. E as coisas vão chegando, e vão chegando a mim, vai chegando, eu tenho que solucionar de uma forma, de outra. Eu falei, caraca, meu Deus, o que eu faço? Lá, jogo na rua. Eu nunca fiz isso com o filho meu. Fico me segurando ali. Falei, bom, mas é para que vocês entendam. Irmãos, eu com todo respeito aos sacerdotes católicos, padres católicos, eu sou pastor, eu não sou padre, eu tenho filho, padre não tem. Então, nessa área, no que diz respeito a uma família, não, mas o padre tem a família, não é isso, também tem a família que são vocês. Eu estou dizendo filho consanguíneo.
descendência. Eu falo com muito mais propriedade, irmãos, porque uma coisa é falar sobre o filho dos outros, outra coisa é você falar sobre os seus filhos. E você tem que exercer uma fé que vai além de tudo, de todo o teu entendimento. Mas você tem que crer. Não importa o que vai acontecer, o que eu quero é que meu filho seja salvo, liberto, curado, casado com seus filhos, é o que eu quero. Agora, antes de tudo, eu quero ter meu filho no céu. Vê se você me entende. O pacote todo seria uma dádiva, né? Então, nós pelejamos as nossas pelejas diárias, para estarmos aqui pregando e dizendo para você, como autoridade, que passamos por problemas parecidos, e até hoje, pela misericórdia de Deus, nunca. Por isso que eu falei, não é por envaidecimento, porque Deus sustenta. Eu nunca questionei Deus. Eu oro, mas questionar Deus, eu não questiono. Percebeu? Então, Deus vai trabalhando. Nós estamos vendo aqui, olha, você vai ter o nome dele será Jesus, Deus que salva, né? Imagina, Jesus, no grego, vai significar não somente o verbo salvar, a conotação do salvar é diferente do nosso aqui. A nossa salvar, você vai sair do inferno e vai para o céu. No grego é curar, libertar, prosperar. Olha só que coisa. O anjo falou que Jesus, ao nome do filho seria Jesus, aquele é um Deus, um rei, que a sua descendência, cara, aí vem Maria e olha para Jesus um carpinteiro. Mas espera aí, o carpinteiro está muito dele ser rei, muito longe dele ser rei. Aí daqui a pouco tu vê Jesus pegando a tunicazinha dele, entrando no João, lá no João Batista, sendo levado para o para ser tentado. Daqui a pouco tu vê Jesus pregando nas cidades, e vai falar assim, mas como pode? Será que isso não foi questionado no coraçãozinho dela? Será que Satanás não tentou se aproximar, dizendo, olha, teu filho está escolhendo o caminho de Deus, a igreja, eu tinha tanta esperança que meu filho fosse um psicólogo, um médico, um engenheiro, olha só, agora é um beato, não sai da igreja, não é assim que muitos vêm. Paulo vai falar que não há melhor status nesse mundo do que ser servo de Deus, de almejar pelo ministério. Paulo vai falar isso, porque nesse mundo estamos precisando de homens salvos e líderes, como eu falei, não chefes. Apesar da carência dos médicos dos governos, pelo menos aqui na América, na América do Sul, na América, essas Américas aqui latinas, eles não investem na saúde, nos médicos. Mas você tem que entender que, mesmo não investindo, temos muitos médicos para poucos pastores. E quando eu digo pastores, são homens de Deus, sem estarem preocupados ali com a lã da ovelha, mas preocupados em proteger a ovelha, e em tocar a ovelha, em alimentar a ovelha. Porque preocupado com a lã da ovelha, já tem um gerente do banco. Preocupado com a lã da ovelha, já tem um sistema comunista que está quase se instaurando no país. Preocupado com a lã da ovelha, tem tantos. Mas tratar da ovelha, são poucos. São poucos. Avançando um pouquinho mais, Jesus do eterno rei, no versículo 32. Tá bom, ele é o cara, olha só, Jesus veio ao mundo, e ao vir ao mundo, ele pegou o mundo e trouxe uma confusão para muitos, porque muitos achavam que Jesus viria como já o que livraria Israel do jugo romano. Jesus veio como uma ovelha, mas ele voltará como um leão da tribo de Israel. Você entendeu? Naquela fotografiazinha que eu tenho lá, que Vitória deu, eu fiz uma montagem do que eu tenho. A do lado direito está assim: uma ovelha bebendo água, a cruz, Jesus e o leão. Essa talvez seja uma coisa que mexe muito comigo, porque eu tenho claramente essa visão na minha cabeça. A ovelha, Jesus e o leão. Vocês entenderam? Durante toda a eternidade. Mas enfim. Qual era a dificuldade da complexidade da promessa de Maria para as outras mulheres, irmãos? Raquel tinha problema, era estéril.
mulheres. Eu tenho aqui mesmo na igreja mulheres que não podiam ter filhos. Hoje tem 3. Uma vez fizemos uma campanha lá no caminho do Urubu, estava uma tristeza só, algumas irmãs, uma tinha perdido o filho, né? Estava um clima tenso. Aí naquele dia, como se fosse hoje, eu era mais jovem, eu falei assim: olha, Deus está me mandando liberar uma palavra profética de que muitas mães aqui terão filhos. Não se preocupa ainda não, pessoal. Eu sei que eu não vou liberar a palavra para calma. Fiquem calmos. Irmãos, a maioria das irmãs que tinham ali ficaram grávidas. Para mim, isso é bem discorrida, né? Ficaram grávidas. Ritinha ficou grávida, a Iris ficou grávida, a Iris. Ficaram grávidas. Pergunta a Iris se ela podia ter neném. Tem 3. Tem 3. E os médicos falaram para nós que você não podia ter nenhum. Vocês estão entendendo o que Deus faz? Mas qual era a diferença de Maria para todas elas? É que Maria não tinha conhecimento de homem, Maria não teve ato conjugal com homem nenhum, agora complicou tudo. Como é que uma mulher pode não ter filhos? Quer dizer, como ela pode ter filhos sem ter relação conjugal? Foi o único caso na história. Aí vai entrar Satanás usando o livro Código da Vinci, ou então o filme. Qual é hoje o grande lance? É dizer que Maria teve relação, casou e teve um filho X-Men. Jesus. Superdotado, de poderes especiais. Muitos vão dizer que Jesus foi buscar esses poderes no Egito, quando ele fugiu do Egito. Nada. É mais fácil acreditar nessas bobagens do que acreditar que Deus, na Bíblia, de que Deus fez com que ela parisse o seu próprio filho. Por isso ele é chamado Filho de Deus, e também na Bíblia de Filho do Homem. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. É aí que você tem que entender que estamos dando um passo significativo para entender os milagres e os impossíveis de Deus que poderão, os teus impossíveis que poderão plenamente ser alcançados por Deus em nome de Jesus. Porque Jesus, quando vai dizer assim: olha, em meu nome, quando vocês orarem, Deus vai atender a cada um de vocês, porque eu e o Pai somos um. Eu, o Pai e o Espírito somos um. Quando você entender isso, Deus vai te levar para uma dimensão. Todos vêm até aqui. Deus vai te levar para uma dimensão do sobrenatural. Quando o diabo diz para mim aqui: eu não vou sair. Até então, antes de conhecer Jesus, eu morria de medo, porque eu achava que a última palavra era dele, porque eu via as estripulias que eles faziam no terreiro. Quando eu me converti, eu falei assim: tu vai sair, não vou, vai, tu vai ver, vai todo mundo embora, tu vai, se ficar aqui, tu vai ver que eu não vou sair. Eu sentei a pedra e falei assim: eu não vou com pressa, acho que tu vai sair, não. Ó, está todo mundo cansado de estar contigo. Eu falei: o problema é deles. Meu problema não é com eles, não é neles que eu confio. Eu estou te expulsando no nome de Jesus. Eu vou sentar e vamos ficar aqui o tempo que for necessário, mas que tu vai sair, tu vai sair. No início da caminhada ficávamos às vezes 6 horas expulsando o demônio. Acabava um culto desse aqui num sábado, meio-dia, nós ficávamos até 6 horas da noite às vezes para o demônio sair. Você sabe o que é isso? Os primeiros 15 minutos é fácil. 1 hora já complica, 2 horas você já fica, 3 horas, irmão, eu tenho que parar, fala para os diabos, fica aí, irmãos, vamos almoçar. A cantina era do lado, nós almoçávamos, estava o demônio lá no carrinho, virando, e a gente está almoçando, conversando. Agora vamos para o segundo tempo, já voltamos, sai. Eles não vão sair. Quando saiu, era 6 horas da noite. Ele tem que sair, porque é no nome de Jesus. Vê se você entende que estamos expulsando a enfermidade, o demônio, as causas financeiras, em nome de Jesus que oramos pelos nossos filhos, em nome de Jesus que oramos pelas nossas dificuldades. São muitas as dificuldades. Vocês vão perceber que daqui a pouco nós estamos, estou falando sobre fé ainda, mas daqui a pouco vamos especificamente nos debater, nos degladiar cada uma das dificuldades que temos hoje, a começar pelo país.
para que esse sistema comunista não seja instalado. As enfermidades que nós temos, por exemplo, essa enfermidade que tem sobre mim tem que sair, que tem sobre vocês tem que sair. Uma pessoa em casa que não é convertido vai ter que se converter. Dificuldade financeira vai ter que sair. Vocês estão entendendo? O que é impossível para você, para Deus é perfeitamente possível. E avançando para o final agora. Versículo 37, ponto fulcral, mas um ponto importantíssimo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, mais uma vez. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Amém? Irmãos, quero dizer para você, existem várias e várias promessas de Deus para você. Aonde, pastor? Na Bíblia. Por exemplo, em relação à família, pela tua fé será salvo tu e tua casa. Pedro, sobre as enfermidades, Jesus já carregou no madeiro todas as nossas enfermidades. Sobre o pecado, onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sobre o atendimento às nossas orações, tudo que vocês orarem em meu nome, o Pai vai atender vocês. Sobre as palavras que vocês disserem, aqueles que falarem montanha, sai da esquerda e vai para a direita, ela tem que sair da esquerda e vai para a direita. Sobre os teus algozes, aqueles que te perseguem, cairão, como eu falei aqui antes, 1000 à tua esquerda, 10.000, vai vir uma pandemia, não, agora vai vir uma pandemia. Irmão, quantos o diabo mandar, nós passaremos por cima. Vocês estão entendendo o que o pastor está falando? Nós estamos avançando, irmãos, no conhecimento. É um degrau, como eu falei, para chegar à faixa preta, é mais ou menos assim, em algumas áreas. Faixa branca, você vai para amarela, outros vai para laranja, aí azul, depois roxo, no jiu-jitsu, se eu não me engano é isso, aí vai chegar no marrom, preto. Quanto tempo durou? 10 anos. Mas chegou. O problema é que muitos de nós já estamos há mais de 10 anos na caminhada e ainda estamos na faixa branca ou na amarela. E o Espírito Santo tem pressa. O que está para acontecer no mundo, Jesus quer que vocês todos alcancem a faixa preta o mais rápido possível. Para você saber se defender e também saber atacar. As hostes satânicas que serão liberadas para atingir a humanidade. E elas não podem atingir a tua família, elas não podem atingir você, elas não podem atingir a sua casa, elas não podem atingir as suas finanças, porque se aqui embaixo fica ruim, Deus vai mandar o maná dos céus. Vê se você está me entendendo? No deserto as pessoas não ficavam enfermas. Você sabe que as roupas não se desgastavam. O Senhor ia à frente daquele povo, mais de 1 milhão de pessoas. O Senhor conheceu Maria antes mesmo do anjo visitá-la. O anjo só vai visitar você porque Deus já te conhece, já mandou Ele te guardar. Eu poderia citar inúmeros casos, mas não vou citar pelo horário. E eu quero dizer para você, versículo 38, para finalizar. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meu irmão, o meu nome não é Gabriel, o meu nome é Pedro. Mas se você for entender o que significa a palavra anjo, significa enviado. Então, numa visão macro da palavra anjo, então no ato senso, eu sou um anjo de Deus. Por isso que dizem, o pastor é o anjo da igreja. Lá em Apocalipse, vocês vão ver, escreva uma carta aos anjos da igreja, Filadélfia e Juninas. Quem é o anjo da igreja? Ao pastor da igreja. E Deus me enviou aqui para mostrar a você o quanto Ele ama você. Compete a você aguardar as promessas dele ou não. Nesse percurso que serão tentados em duvidar. Mas Maria meteu, e o que Maria disse? Faça-se em mim cumprir a vontade do Altíssimo. Diferente de Zacarias, não foi? Por que Zacarias recebeu também a visita comigo, irmão?
esposo de Isabel. E o anjo falou: olha, o nome dele vai ser João. Aí ele falou assim: não, tudo bem, já que o senhor está falando, mas tem como dar um sinal aí? Aí o anjo está duvidando de mim, então vou te dar um sinal. Tu vai ficar mudo até que o filho nasça. Perceberam isso? Entendeu? Então, irmãos, fiquem com essa palavra hoje no seu coração. Releia esse texto. Lucas, eu li o capítulo de Lucas 1, todo bem, durante a semana, tá bom? E vocês vão cada vez mais amadurecendo para chegar, olha, estamos trilhando o caminho, tá? Em nome de Jesus, vamos chegar lá, mais rápido do que vocês imaginam, amém? A paz do Senhor Jesus aos irmãos, um beijo aos irmãos do YouTube, irmãs, que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé agora, vamos?